Bem, meus irmãos, voltamos então falando ao vivo aqui de Varginha, Minas Gerais, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor da Faculdade Teológica Bereshit, mantenedor do Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit. Estamos trabalhando em nosso curso de Teologia nível básico, o primeiro curso que nós temos aqui na nossa instituição de ensino, que está aqui desde 1992, ensinando teologia nessa região aqui, Sul Capixaba e Leste Mineiro. Nós estamos nesse curso chamado Curso Básico de Teologia. São 6 livros, cada livro tem 6 matérias. Depois do básico temos o curso seguinte, que é o intermediário, que tem mais 18 matérias. E depois nós temos ainda mais um curso, que é o curso chamado Bacharel Livre. Esse curso Bacharel Livre, ele tem mais 12 matérias e você depois, reunindo essas matérias todas, as 36 com as 18 com as 12, você então poderá fazer o curso superior de teologia com a faculdade habilitada pelo Ministério da Educação e Cultura, requerendo os créditos daqui. Nossa matéria liderança cristã, na aula passada nós falamos sobre a excelência, né? O líder excelente. Procuramos com excelência fazer a obra de Deus, né? E nessa aula de hoje falaremos, começando aqui a nossa apostila de liderança cristã, sobre os exemplos de alguns líderes. Vamos trabalhar os exemplos de alguns líderes. O primeiro deles será Moisés, depois Gideão, depois Jeremias, e depois vamos entrar então nas qualidades essenciais da liderança. Então, começando por Moisés, os irmãos conhecem a história de Moisés, que foi aquele pequeno menino, 3 meses escondido, sua mãe Joquebede, seu pai Anrão, é isso? Anrão, Izar, Hebron e Uziel são os filhos de Coate. Coate é filho de Levi, Levi é filho de Jacó. Então, Anrão casou-se com Joquebede, sua tia, ela era filha de Levi, nascida no Egito. E no Egito, quando para lá foram então só os 3 filhos, né? Gerson, Coate e Merari, os 3 filhos de Levi que entraram no Egito. Só 2 filhos de Jacó tinham netos quando entraram no Egito. Aser já tinha neto e também a Bíblia menciona o caso de Judá, né? Que também já tinha netos. Mas o mais não. Eram 70 almas, aquela divergência, 75, 70, 60 e poucas, etc. Então Moisés, depois que foi criado pela rainha, filha do rei Faraó, ele depois um dia resolve visitar seus irmãos e vê aquela injustiça, um egípcio, né, afrontando, machucando, batendo no judeu, ele mata o camarada. No dia seguinte ele vai tentar separar os irmãos, e eles falam, você quer matar como matou o outro ontem? E ele foge. Vai para as terras de Midian, encontra Jetro, casa com a Zípora, tem 2 filhos, lá fica 40 anos pastoreando. Então, 40 anos no Egito aprendendo, 40 anos no deserto aprendendo também pastorear. Cá ele aprendeu ciência, cultura, armas, bélica, aprendeu tudo. E lá no deserto ele aprende a coordenar e conduzir ovelhas. Depois volta então para aprender, para dirigir o povo mais 40 anos e morreu com 120 anos em plena lucidez. Mas é exemplo, que liderança, que exemplo nós podemos tomar da liderança de Moisés? Primeira coisa que quando ele estava no Monte Horebe, no alto do Horebe, que Deus falou com ele, falou assim, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, você vai lá tirá-los. Ele disse, não, eu não posso ir não, hein? Eles não vão crer em mim? Não. Eles não me ouvirão? Eles não vão dizer, o Senhor te apareceu? Eles não vão acreditar quando eu falar que o Senhor me apareceu? Quanto tempo tem que o Senhor não aparece para ninguém aí, né? Muitos anos. O Senhor apareceu por último mesmo, foi para Jacó, nosso pai, avô e tal. De lá para cá não tem notícia mais disso, né? Então eu não vou não, eu vou ficar aqui. E ele então começa a colocar obstáculos, começa a colocar empecilhos, desculpas para não ser a liderança que Deus tinha para ele. E Deus vai combatendo. Então você não pode ir não, porque não vão crer em você, não vão ouvir você, e vão falar que o Senhor te apareceu, né? É isso? É isso aí. Então, o que nós podemos fazer então? E aí ele diz o seguinte, ó, pega essa vara que você tem aí, joga ela no chão. Pronto, a vara virou o quê? Uma serpente. Pois é, então,
pega a vara, o cajado pelo pé, pega ele que vai transformar no cajado novamente. Perfeito. Põe essa mão dentro do seio, né? Virou leprosa. Tira, pronto. Terceira coisa, vocês não acreditam nesses dois sinais? Vai bater o seu cajado lá na água e vai virar sangue em tudo. Vamos converter a água em sangue. Não, mas aí ele vem morrer com a segunda desculpa. Não, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que o senhor está falando comigo. Eu sou pesado de boca, pesado de língua. Deus falou com ele, eu que não fiz a boca do homem, então, eu serei da tua boca. Vou colocar a palavra na sua boca e você vai fazer a obra. Aí, terceira desculpa de Moisés, não, envia-me pela mão de outro, eu quero ser o segundo, não vou ser primeiro não, vou ser segundo. Aí Deus virou-se e falou, então vou mandar chamar Arão, seu irmão, e vou colocar as palavras na sua boca, você fala para Arão, pronto, resolvido o caso. Então a liderança de Moisés, nós podemos tirar dela primeiro o exemplo de desculpas, né? Se Deus está te chamando, é porque se você ainda não está achando-se capaz de fazer essa obra para a qual Ele está te chamando, você não tem que se preocupar, pois Ele está te chamando, Ele vai te capacitar, Ele vai te adestrar. Agora Moisés era desculpa mesmo, porque não havia naquele tempo, naquela época, um homem tão preparado como Moisés. Um homem que tinha sido criado dentro do Egito. O Egito era os Estados Unidos de hoje. Era a Inglaterra do século XVIII. É os Estados Unidos do século XX e XXI. A maior potência mundial, global. Né? Tudo Moisés sabia. Né? Foi criado na casa do rei do Egito, do presidente do Egito, do faraó, do poderoso, né? Então ele tinha todas as qualificações possíveis, que ele entra realmente com desculpa mesmo. Mas às vezes a pessoa é chamada e não crê no seu potencial. E esse caso não é o de Moisés, ele veio com desculpas esfarrapadas, porque ele era uma pessoa hábil, ele tinha pouco treinamento a ser feito na vida dele, tinha pouca coisa a mexer. Deus já havia preparado de antemão, com os 40 anos no Egito, formando ele em todas as ciências da época. Com 40 anos no deserto, treinando ele a mexer com ovelhas, porque ele ia mexer com ovelhas durante 40 anos, conduzindo o povo pelo deserto, nas 33 jornadas, até chegar aonde ele foi, que é na beirada de Abel Sitim, Bet e Azimote, quando ele vai subir lá em cima do monte Pisga, Nebo e morrer ali, e Deus vai enterrá-lo. Então, ele realmente trouxe desculpa, mas a liderança, chamada por Deus, ela tem que ter chamado. Para ser líder tem que ter chamado, irmãos. Nós só podemos liderar se tivermos chamado para isso. Jamais alguém pode se querer apresentar para liderar, de jeito nenhum. Ele tem que ser nomeado. Mesmo Saul foi nomeado por Deus. Deu errado porque ele quis que desse errado. Ele não obedeceu às diretrizes estabelecidas por Deus, mas ele foi chamado por Deus. Foi Deus que escolheu Saul. E ele até no dia da sua consagração estava escondido no meio da bagagem. Ele era muito alto, né? E do ombro para cima ultrapassava todo mundo, mas se escondeu lá. Mas foi chamado por Deus. Então a liderança, a primeira principal coisa dela, sine qua non, ela tem que ser chamada por Deus. Então Moisés é um exemplo de pessoa que tenta fugir do que Deus está fazendo para a vida dele, né? Ele vem com essas mentiras esfarrapadas aí, e tentando sair fora do que Deus tinha para ele, e Deus não aceitou. Deus já tinha o capacitado, fez com que ele entendesse isso, que o segredo era que o Senhor estaria com ele, eu serei contigo. Esse é o segredo, né? Eu não tenho condição, eu serei contigo. Né? Quando perguntar lá como é que vai ser, fala assim, eu sou o que sou, vou te dar um cheque em branco. Moisés tinha um cheque em branco. Para o povo pedir água, Senhor, o povo quer água. Vai na rocha e fala na rocha sai água. Vai na rocha e bate na rocha. Senhor, o povo está com fome, estão querendo carne. Aí vão andar de tarde. Codornizes virão aqui para o acampamento. Senhor, o povo quer comida. Vai cair o maná de manhã cedo. Então Moisés era e tinha condições de liderar. Porque ele tinha que saber que o Senhor era com ele. Eu serei contigo. Esse é o grande segredo da liderança, entender que o Senhor é que é o principal. Ele é apenas um instrumento, é apenas um objeto para passar, para que seja um canal da bênção de Deus. Né? É preciso ter absoluta adequação na suficiência de Deus para encarar essa missão. Seja o que for que você quiser, tem que ter o cheque do eu sou. Né?
quando ele se revelou a Moisés, se eu sou o que sou, quer dizer, o que precisar, você coloca aí. Quando o povo de noite estiver frio, eu sou a nuvem de fogo que vai aquecer o povo. De dia, quando tiver muito calor, o povo estiver aguentando de calor, 50 graus Celsius, eu serei a nuvem que vai dar sombra para o povo andar. Então você vai preenchendo, eu vou te dar um cheque em branco. A liderança que Deus institui, a liderança que Deus levanta, ela tem essa bagagem, essa reserva com Deus, ela tem um cheque de Deus, ela fala, ela tem procuração de Deus. O Senhor dá procuração para o líder verdadeiro que ele levanta. O compromisso dele é com aquele que ele levanta. A liderança que se impõe, que dá tombo, que arruma mentira, como Miriam e Arão quiseram arrumar um jeito de derrubar Moisés, né? No caso da mulher cuxita, como Coré, Datã e Abirão e On, que tiveram um levante para tentar derrubar a liderança que Deus havia colocado. Foi Deus que colocou Moisés à frente. Então é preciso que a liderança tenha essa inteligência, que ela está ali porque Deus colocou, não foi porque o irmão fulano pôs, porque o bispo fulano pôs, porque o pastor pôs. Ela está ali porque Deus colocou ela ali. E Deus é o responsável pelos seus. Amém? Fica na paz, tchau, tchau, um abraço.